diretora de redação da Oeste, Branca Nunes. Bem-vinda ao Oeste com Elas. Como foram os trabalhos essa semana? O que a gente pode esperar nessa edição que sai hoje? E também vale a pena falar da edição especial de J.R. Guzzo, que já está à disposição de todos, mesmo quem não é assinante da revista Oeste, não é mesmo? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Adriana, Maria, Paula. Bom dia a você que nos acompanha. Bom, André, mais uma edição esta semana. E nessa que saiu hoje de manhã, vou fazer uma introdução antes, porque há bastante tempo, há 2 anos, a Oeste ela já tem denunciado essas histórias envolvendo diversos acusados de participação nos atos de vandalismo do 8 de janeiro. Então, nós contamos, né, que muitas dessas pessoas, elas não quebraram uma única vidraça naquele dia e também elas nem sequer estavam na capital. Algumas nem sequer estavam na capital. Então, né, nessa semana, o que foi divulgado? Uma troca de mensagens entre assessores do ministro Alexandre de Moraes, que foi publicada pelo site Public, que confirma o que nós vínhamos noticiando. Então, como escreveu o Christian Costa, que assina a reportagem de capa, o STF ele criou uma força-tarefa secreta e ilegal que usou postagens nas redes sociais de manifestantes não violentos como justificativa para investigações e prisões. Então, entre esses casos, você tem, por exemplo, um homem que ficou 11 meses preso porque ele publicou no Facebook críticas ao Lula e às eleições de 2022. Um outro, ele foi preso simplesmente por uma frase, tinha uma postagem com uma frase: fazer cumprir a Constituição não é golpe. E tem também a história desses que não estavam no dia deste quebra-quebra em Brasília. Então são histórias assustadoras e a gente, na reportagem de capa, nós colocamos o link para as reportagens de Oeste que nós havíamos publicados, que dão mais detalhes sobre essas pessoas e também as circunstâncias envolvendo as prisões. E uma outra reportagem que eu gostaria de destacar aqui é a da Loriane Comelli. A Loriane, ela dá vários exemplos do porquê, de acordo com a lei, o Alexandre de Moraes deveria se considerar suspeito, se declarar suspeito para julgar os casos relacionados tanto ao Jair Bolsonaro quanto aos acusados de ligação com o 8 de janeiro. Então, para citar só uma dessas, vamos dizer assim, né, ilegalidades, mas enfim, na declaração do Mauro Cid, o ex-ajudante de ordem do Bolsonaro, por exemplo, o Moraes ele citou a si próprio 12 vezes. Pelo menos 12 vezes. E no voto em que ele recebeu a denúncia da tentativa de golpe, ele referiu-se a si mesmo 44 vezes. Então ele é a vítima e é a vítima que vai julgar, né, o réu. E eu vou encerrar com o artigo do Augusto Nunes, como a Adriana falou há pouco, nós publicamos esta semana uma revista em homenagem ao Guzzo, que nos deixou no último sábado. E o Augusto faz uma segunda homenagem ao Guzzo nesta edição. E tanto este artigo do Augusto quanto a edição inteira, que foi publicada quarta-feira, ela está aberta para não assinantes. Então, eu gostaria de convidar os espectadores do Oeste com Elas a conhecerem um pouco mais do Guzzo, que foi o mais brilhante jornalista do Brasil. Convite que vale a pena, até mesmo de ser reforçado, já falo aqui com a nossa audiência. Obrigada, Branca, parabéns pelo trabalho, viu? Orgulho em fazer parte dessa equipe. Boa sexta e bom fim de semana. Bom programa. Valeu. Pois é, quem não conhece J.R. Guzzo, esse grande jornalista, né, que não é mais visto no Brasil, né, das poucas edições ainda que tinham, nos deixou, então por isso essa homenagem. Todos os artigos já escritos por J.R. Guzzo, fundador também da revista Oeste, estão à disposição, mesmo de quem não é assinante da revista, assim como essa edição especial, né, com matéria escrita por Augusto Nunes, que por 50 anos conviveu de forma tão próxima a Guzzo, né, então
Fica aqui o convite, vale a pena. Eu estou esperando chegar o fim de semana, que eu tenho um tempinho extra para ler com calma essas 2 edições. Essa também que vem agora, falando sobre a anistia, sobre Alexandre de Moraes, os principais temas do país, matérias escritas por alguns dos melhores jornalistas do país. Essa, o golpe do golpe, então, a revelação de conversas entre assessores do ministro Alexandre de Moraes, divulgadas nessa semana, desmontam a farsa do 8 de janeiro e implodem a narrativa de que houve mesmo uma tentativa de ruptura institucional, matéria escrita por Christian Costa, e esse tema, né, que veio à tona essa semana e que a gente tanto discutiu também aqui em Oeste com Elas. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.